Bom dia. Esse, essa explicação aqui é bem interessante porque muitas pessoas buscam é, alguns tipos de informações acreditando que vão ter contato com algo mais evoluído dentro das esferas espirituais. Porém, é bem complexo. Por quê? A gente está vivendo uma situação planetária, certo? Onde estão abrindo inúmeros portais, contratos, porque estão muitas muitos eus, eles estão buscando resolver as suas pendências nessa realidade aqui, porque as outras não deram certo, tá? Então assim, é, nós na nossa busca por uma conscientização, nós às vezes entramos em egrégoras que não temos consciência do que ela é formada, tá? Então, por não termos uma consciência do que ela é gerada, do que ela é formada, o que está por trás é, dessa egrégora, então, inocentemente, nós buscamos é, conhecer, certo? Só que o problema não está em você conhecer em si. O problema está a partir do momento que nós fazemos iniciações, certo? O que são essas iniciações? São aquelas rituais onde nós colocamos a nossa intimidade espiritual. E a partir do momento que nós colocamos a nossa intimidade espiritual, nós colocamos o nosso espírito, a nossa confiança nessas, nessas questões, a gente não sabe 100% o que está certo e o que está errado dentro dessa egrégora. E isso é uma questão preocupante. Por quê? A partir do momento que você deposita a sua confiança espiritual em pessoas que você não tem plena consciência em si, não tem uma investigação mínima de entender o que essa iniciação, o que esse curso, o que essa pessoa tem a lhe oferecer, os pós e os contras dessa, dessa, dessa entrada, e buscamos de forma cega entender aquilo que não entendemos e que buscamos entender, existe um padrão oculto dentro dessa situação que é muito preocupante. Por quê? Porque a partir do momento que você entra, você não sabe a intimidade daquele grupo, você não sabe é, o que, qual karma, qual contrato está por trás daquele grupo, certo? Então, a partir do momento que você não sabe de nada disso, e você não sabe 100% os seus, não sabe o que está por trás da sua reencarnação, não sabe o que está por trás dos seus karmas, não sabe o que está por trás em termos de karma cósmico, o que te fez estar exilado aqui na Terra, quais foram as questões, qual foi o motivo do julgamento. Então, existe uma egrégora na Terra que busca aprisionar cada vez mais as pessoas através desses contratos, porque nós estamos aqui para pagar, de certa forma, as nossas escolhas ruins, certo? Só que dentro desse pagamento existe uma gerência kármica que conhece a todos nós, certo?
Então, a partir do momento de conhecer a todos nós, ele sabe a nossa intimidade espiritual. E muitas vezes a gente busca resolver as nossas pendências sem entender basicamente o que acontece dentro da nossa questão íntima. Então, dentro da nossa questão íntima, onde tem as nossas escolhas verdadeiras, as nossas escolhas reais, que dentro do inconsciente habita. Então, dessa forma, nós tentamos entender que a espiritualidade ela age da seguinte maneira: ela observa 100% o que somos, certo? Então, a partir do momento que ela observa 100% de quem somos, de quem de fato somos dentro das nossas memórias, dentro das nossas informações, que condiz com o nosso subconsciente, tá? Então eles entendem o que? Ninguém entra em algo à toa. Então, a partir do momento que ninguém entra em algo à toa, aquela nossa busca incessante de sabermos, de estar iniciados, e pessoas mentem, muitas vezes de forma consciente ou inconsciente, que são de comandos, que são... Fora que essa informação de ser de comando é uma informação que é passada de uma maneira muito errônea, muito desconexa do que de fato acontece. Então, muitas pessoas, por buscar intimamente o poder de que fez entrar aqui, então buscam de uma forma errada o poder de sair daqui, sendo que aqui não precisa de poder para você sair desse ciclo. A gente está aqui para trabalhar nossa moral, a gente está aqui para trabalhar nossa intimidade, porque são de pequenas coisas que fazem as coisas grandes. Então, aquela questão de conviver com a família e saber resolver essas questões, saber filtrar os tipos de pensamento que nós nutrimos é o mínimo. Esse é o verdadeiro poder que a gente tem que trabalhar. Então as pessoas se iludem e muitas vezes no sentido de buscar sempre uma maneira de entender o que funciona do outro lado e acabam sem querer e querendo ao mesmo tempo se iniciar, certo? Não é, eu digo iniciar, não é você fazer um reiki ou fazer uma apometria ou fazer um curso, eu digo de rituais, certo? Então, assim, a partir do momento que você conscientemente não sabe que tipo de intenção tem esses rituais, pode acontecer coisas complicadas, porque nós estamos vivendo um momento de transição planetária. Então essa informação sobre a transição planetária, na qual trata a transição como algo assim, o Éden, ou que nave vai aparecer aqui, ou que a espiritualidade está assistindo e está ajudando, não funciona dessa forma. A transição planetária é uma separação, é uma peneira gigantesca, certo? É uma peneira assim surreal. E quanto mais a gente busca de forma cega, através de uma ambição que nos tira o nosso discernimento, a gente acaba entrando em armadilhas. E as armadilhas estão cada vez mais complexas, sutis e agindo de acordo com a nossa intimidade. Então eu vejo alguns casos, até dentro da apometria principalmente, porque a apometria ela me dá uma possibilidade nesse trabalho que eu realizo, na dimensão que eu realizo, de observar. Então assim, muitas iniciações está acontecendo o quê? O umbral
ele está tendo uma limpeza gigantesca. Então, a partir do momento que está tendo uma limpeza gigantesca, muitas egrégoras, muitos tronos, muitos seres complicados, né? Eles estão sendo julgados. Então, o umbral está tendo uma limpeza séria, certo? Seríssima. E através dessa limpeza, eles estão perdendo a capacidade, cada vez mais que um ser se expõe. Quando um ser ele se expõe dentro de buscar poder nas pessoas, reativando o contrato, iludindo através de contratos, porque eles estão, de certa forma, com medo do que pode acontecer. Então eles estão abrindo contratos para gato e cachorro. Então, a partir do momento que eles estão abrindo contratos para gato e cachorro, agora é o momento de refletir e filtrar o que vocês querem. Porque, para ser sincero, essas informações, guerra política no astral, nome de fulano, que está acontecendo, isso sinceramente não importa. Essas cartas estelares que muitos só oferecem, vai trazer o que de benefício, por exemplo? É, de certa forma, uma reativação de contrato possível. Porque assim, eu sei fazer a carta estelar, porém eu não faço mais. Porque eu entendi que eu posso estar mexendo numa informação dentro do subconsciente de uma pessoa, de uma situação que, de certa forma, às vezes está oculta e não é momento dela querer resolver. Então, você abrir uma informação de uma carta estelar onde você, por exemplo, fez algo em um planeta Y e você não tem energia, você não tem preparo, você não tem capacidade suficiente de encarar esse karma planetário. E eu chego pra vocês e falo assim: você passou por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Abro todo esse leque. Para abrir esse leque tem que limpar, porque quando você abre uma porta, ela precisa ser fechada. E como é que ela é fechada? Através dessa limpeza. Então, assim, existem coisas que eu acho que já passou um pouco do tempo da gente poder refletir, porque muitas pessoas fazem iniciações onde falam que vai vir uma egrégora de luz e tal, e tal, e tal. Só que antes de vocês fazerem isso, pelo menos observem qual tipo de informação que essas pessoas estão trazendo. Tem informações que é nítido o erro, é nítido o erro. Canalizações absurdas que as pessoas ficam falando que Sananda tá aqui, Saint Germain tá aqui. Uma que mestre ascensionado não é esse anjo de luz todo que as pessoas ficam imaginando, não. Ele só não cai nessas armadilhas que nós caímos aqui, que é emocional, no sentido de raiva, ódio, inveja. Eles transmutam esses sentimentos, são frios. Então já aconteceu casos de mestre ascensionado querer o lugar do outro. Só que eles não caem na armadilha que nós caímos. O segredo em si é esse. Um dos, né? Então assim, é trabalhar a parte emocional. Então, é muito complicado. Porque nessa brincadeira você faz uma iniciação, de repente você cai numa egrégora que escraviza pessoas no umbral. E você às vezes trabalha para essa pessoa assim, tem uma plena consciência do que está acontecendo, achando que está fazendo certo. E de repente você pode criar um karma assim que para resolver é muito complicado. Porque como é que se limpa um contrato? As pessoas será que sabem como é que se limpa um contrato? Eu creio que não. Porque para você limpar um contrato, nós trabalhamos na espiritualidade, a gente trabalha com bônus hora, que foi trazido pela espiritualidade através de Chico, do André Luiz, essa galera toda aí. Trouxe a questão do bônus hora. Só que vocês sabem o que significa o bônus hora. O bônus hora é você trabalhar pra caralho, trabalhar bastante, e você acumular aquele dinheiro espiritual. Esse dinheiro espiritual aqui é o que paga as suas dívidas kármicas. Esse dinheiro espiritual é o que de fato é utilizado para limpar um karma. As pessoas tratam de limpar karma como se você fosse desdobrar, pega a mão e fica rodando. Limpou. Só que não é assim que funciona. A gente tem que acionar a parte jurídica
certo? O espírito tem que falar, não, eu quero de fato sair disso. E buscar alguém que tenha dinheiro para pagar a dívida. Isso quando é uma dívida. Quando é karma, terreno, por exemplo, tem que limpar na convivência, mudar os padrões, trabalhar o sentimento perante a, as pessoas que você tem problema ou a si próprio. Então, assim, para pagar uma dívida kármica, é necessário encontrar uma parte disso, de vocês, que de fato olhe para vocês e fale, não, você quer sair, realmente você quer. Porque se ele olhar para você e falar assim, não, ele não tá querendo sair desse karma, não, dessa dívida, ele não vai pagar. Quem paga as dívidas kármicas, geralmente dívidas financeiras kármicas, são partes nossas que tá entupida de bônus hora. Então, quando eu limpo um contrato de alguém, eu busco uma parte de vocês que aceite pagar. Então, assim, como que vai encontrar cada vez mais parte para pagar dívida da galera, se a galera tá buscando o meio, entrando no mesmo erro de antes? Não faz sentido. Então, e cada vez mais estão entrando. Tipo, assiste aqui agora, daqui a pouco vai assistir B, daqui a pouco vai assistir C, e esquece do conselho que está sendo dado agora. E isso é sério. Existe contrato supragenético, acho que ninguém nunca nem falou disso. Os contratos supragenéticos, gente, é vocês quando vocês eram uma única consciência, porque aqui somos fragmentados de um ser que fez besteira. Então, no processo de exílio na Terra, nós fomos fragmentados, divididos em várias partes, que são os eus. Quando fomos fragmentados, nós estamos aqui praticamente resolvendo as pendências de quando éramos, vamos supor, vou dar um, pô, pior que eu não posso ficar falando um nome qualquer, porque de repente é um nome verdadeiro. Pedro. Então, Pedro, a gente foi Pedro, certo? Aí Pedro foi julgado e exilado. Pedro foi dividido em várias partes, dividido em várias realidades. Então, Pedro, os Pedros na Terra, eles estão resolvendo as pendências dentro da sua unidade, da sua individualidade. Só que Pedro, que está dividido em várias partes, ele nas encarnações, ele fudeu um aqui, aí roubou aqui, aí os outros Pedros também. Aí os outros Pedros que estão tentando buscar uma melhora, ficam entupidos de problema porque os outros Pedrinhos fizeram besteira e ainda não querem sair da besteira que os Pedros criaram. Então, para você limpar uma sujeira, é preciso encontrar uma maneira, um caminho, porque quanto mais as nossas partes fazem pendências, mais problema temos aqui. Então, assim, é uma situação real. Você vê, recentemente, inúmeros médios foram hackeados, certo? Então, inseriram programações de sabotagem. Então, assim, claro que tem abertura, porque tentaram me hackear também. Porém, eu trabalho a minha moralidade e tenho uma conexão bacana. A partir do momento disso, eu soube que estavam hackeando. Então, assim, trabalhar a moral, essas coisas, é eficiente. E você pega tudo isso que eu falei agora e entender que quando você limpa um contrato, não é você pegar energia e fazer rá, sabe? É você entrar com um processo judicial. Isso quando você consegue entrar, né? Quando você tem essa informação em cima, porque muitas pessoas às vezes entram com processos judiciais no umbral. Quando abrem processo judicial no umbral, dá merda. Então aí você entra no conselho kármico que você faz, entra com um processo judicial. Ótimo. Eu tô com o espírito de fulana, aí fulano, eu vou levar essa informação, a fulana quer sair do contrato. Ótimo. Tá autorizado a sair do contrato. Agora vamos ver como é que vai pagar isso aqui. Porque o outro ser, o Mago Negro, por exemplo, ele quer o dinheiro dele. Ele quer a grana. E quem é que vai pagar essa grana? Porque tem contratos, vamos supor. Às vezes a pessoa tem vontade, né, de trabalhar. E trabalha aí. Faz aqui, faz lá nas colônias espirituais principalmente. Aí trabalha, acumula 10 mil bônus hora. Só que o contrato é de 1 milhão. Quem é que vai pagar? Ninguém paga um contrato
para você limpar o contrato. Ninguém paga um contrato de graça. Ele vai olhar para fulano e vai falar assim: será que ele quer sair desse contrato? Aí tem que ver as memórias, tem que limpar as memórias, unificar essas memórias, tratar todas elas, para de fato o espírito ter uma consciência limpa e essas memórias pararem de ressoar o contrato. Para vocês verem como é que é complexo. As memórias ficam ressoando o contrato. E isso impede as pessoas de saírem. Então tem que encontrar alguém que saiba de fato limpar as memórias para você de fato sair do contrato. E encontrar alguém que fale assim: eu vou pagar porque ele quer sair. Só que as pessoas contam parecendo que são seres extraordinários e que bota a mão e limpou. E é mentira. E é mentira. Aí pegam, fazem iniciação pra lua, pro jegue, pra merda toda. As pessoas vão lá e entram. É fácil. Ah, tô conectado, tá. E devido às memórias não sabem nem o que sonham. As pessoas estão esquecendo até o que comeram ontem. Imagina lembrar do desdobramento. Desdobra, faz coisas dentro das memórias, porque você pode ter uma memória que escravizou e gosta. Você pode ter uma memória que gosta de comer carne humana. Você gosta de uma memória que gosta de ver tortura. Mas você aqui acordado não gosta. Aí essa memória ativa em vocês e faz a merda. E quem paga o pato são vocês. Aí depois a galera reclama que, estudei isso, estudei aquilo, fiz isso, fiz aquilo, trabalho de graça pra Deus, mas a vida não anda. Entupida de informação. Às vezes menos é mais. Às vezes menos é mais. E dentro disso, como é que funciona a encarnação, né? A encarnação, ela em si, ela não existe. Nós não somos únicos. Eu falei isso lá no vídeo anterior, que eu ainda vou botar no YouTube. Nós não somos únicos. Nós somos divididos a nossa personalidade atual, ela é o motorista, certo? Nosso aqui. E os nossos eus são os passageiros. Então vai alternando. A personalidade continua dirigindo, porém um passageiro se acopla no corpo da personalidade do motorista. Ele dirige por períodos, depois troca. Então nós não somos únicos na realidade. Todos nós aqui vagamos em números. Por isso que muitos seres falam que nós somos multidimensionais, mas não explicam por que, que nós somos multidimensionais. Por que, que nós somos multidimensionais? Porque nossa consciência fragmentada, ela divide várias experiências de diferentes idades. Então vive um período aqui, vive um período lá, vive um período aqui, vive um período lá. E é assim que funciona. Então vemos muitas informações sobre isso daí, mas não explicam. Então vou voltar sobre o contrato supragenético. O contrato supragenético é um contrato de merda. Pior do que um contrato genético. Por quê? Um contrato supragenético, ele é um contrato que quando vocês foram Pedro, vocês pegaram assim. Eu vou fazer um vídeo realmente explicando isso daí, mas eu vou explicar de forma rasa. Pedro tinha um DNA. Chegaram os geneticistas cósmicos e falaram assim para Pedro: Pedro, você não quer participar de um experimento genético para distribuir vida aí no universo? Porque é assim que gera vida, mas depois eu vou explicar sobre isso daí. Aí Pedro fala: beleza, porque Pedro gosta de um poderzinho, falar. Só que quando você pega a sua parte genética e distribui, você automaticamente está preso a esses seres que vão ser criados. Então, automaticamente que você está preso com esses seres que estão sendo criados através dessa genética, você vai acabar cedendo karmicamente suas informações. E vai ficar preso a isso. Eu já vi informações desde o sexto universo que não existe mais. Nós estamos no segundo, sétimo universo. O sexto acabou. Então, muitos contratos foram criados no sexto universo. Então, há bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões de anos agindo sobre cada das pessoas na Terra. E as pessoas não entendem que isso fode. E para como é que limpa isso? Para limpar isso tem que organizar todas as memórias, todas as partes que querem permanecer nesse contrato. Aí depois você fazer com que ela pare de ressoar, para depois você procurar uma pessoa que aceite pagar esse pepino. Certo? Então para pagar esse pepino,
o espírito tem que estar limpo e pleno e apto para falar, eu quero sair disso. Só que, para isso acontecer, precisa tratar tudo, tudinho. E ninguém, e tratam essas informações como se todos fossem os mestres, né, que fazem, passam informações à torta direita, tratam isso como se fosse algo, eu sou foda e vocês não. Mas por que que ele é foda e vocês não é? Até que ponto ele é foda e até que ponto ele não é foda? E essas informações não passam, às vezes nem sabem. Às vezes falam, eu sou comandante, mas nem sabem o que estão falando. E as pessoas, por encontrarem e entenderem que aquela pessoa tem, nossa, ele sabe de comando tal, ele sabe de comando X. As pessoas, por aquela necessidade de um tem menos poder e o outro tem mais, acabam entrando em armadilha. E quando entram nessas armadilhas, fazem coisas bizarras e criam mais problema para ficar mais presos dentro de ciclos planetários como a Terra. Porque o ciclo planetário da Terra está chegando ao final. Criaram o oitavo universo, atrasado, mas criaram. E estão buscando genéticas para distribuir vida no oitavo universo. E muitas pessoas estão aceitando sem ter essa consciência do que eu estou explicando. Vão sair daqui e as pessoas vão nascer em outros planetas, em um universo que está sendo gerido novamente, porque esse aqui está complicado de lidar. Então, assim, vai começar o ciclo novamente em outro universo, dentro de uma gama de informações de bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões de anos. Repetir tudo de novo. Então, assim, é melhor tentar resolver o máximo possível aqui ou deixar para resolver novamente num lugar novo, com problemas antigos, com risco de criar problemas novos e de repente não conseguir sair desses problemas. Então, assim, é um trabalho muito complexo que eu faço e eu não tenho tempo, sinceramente, de ficar fazendo vídeo toda hora. Então, assim, eu sei de muita coisa assim, só que eu tô tanta coisa para limpar, para trabalhar nisso aí, que eu tô sem tempo, assim, de mental, assim, às vezes foge um pouco as informações assim, mas às vezes eu consigo arrumar um tempo de ajustar o que eu recebo, organizar o máximo possível para tentar explicar. Então, assim, é complexo, certo? Então, filtre as informações que recebem, filtre, pelo amor de Deus, não queiram criar mais problema, não. Eu não trabalho com iniciação de nada, eu não faço iniciação de merda nenhuma, porque eu não vou arriscar a minha integridade, principalmente, e colocar a pessoa dentro de iniciações. O que eu posso fazer no máximo possível, depois que eu ajusto essas informações que eu limpo, é ver se eu consigo uma vaga de emprego, algum comando, alguma coisa para a pessoa ir fazer e resolver esses problemas. Agora, iniciar em qualquer coisa, não. E o núcleo da Terra não parou, não. Não parou. Quer dizer, não tá parando nada. Pelo contrário, tá girando muito bem. Então, assim, pelo amor de Deus, assim, evitem assistir. O que vocês quiserem assistir, assistam. Mas, pelo amor de Deus, não vão colocar a integridade de vocês na mão de qualquer um, não, sabe? Porque depois, para sair disso aí, para achar quem paga o problema que vocês estão criando por ganância inocente, é uma ganância inocente, vai ser complicado. Depois ressoa na vida da gente e o bicho pega, a coisa fica ruim e pergunta por que Deus não olha, né? Micá tá quieto. Cheio de problema também. É igual o. Nossa, tô gravando assunto, que engraçado. Tô aproveitando. Outra coisa. Arcanjo. Arcanjo é comando. Certo? Então são vários miguéis. Eu já falei isso várias vezes. Mas tem um monte de mentiroso aí que fala que conversa com Miguel. E o comando de Miguel são vários Miguelzinhos.
sabe? Várias pessoas que se denominam aquele comando, comando Rafael, comando Metraton. E as pessoas, eu converso com o arcanjo. E na verdade são vários, né? São vários comandos. E para você de fato ter interação com esses comandos é necessário ter um selo. Tem que ter um selo de identificação. E esse selo não se consegue de qualquer forma. Então tem um monte de mentiroso. Tem que ter um selo de identificação no umbral. Quando a pessoa que tem esse selo, e ela de repente for fazer uma besteirinha, fazer um trabalho errado, tá acontecendo alguma coisa, e os seres identificam esse selo, rapidamente você sai do umbral. Então, ao mesmo tempo que você tem essa proteção, você é cobrado, certo? Então tem que ter um selo, que eu não vou dar detalhes do selo, para daqui a pouco estaria usando isso que eu tô falando pra mentir, certo? Então, tem que ter um selo para conversar com certos comandos, para ter acesso até em certos comandos. Então, é um monte de mentiroso ou inocente que está sendo enganado aí, mas o ego faz acreditar que está se de fato comunicando. E aquelas comunicações assim, né? Amados filhinhos, filhos da terra, não sei o que, não sei o que. E não é nada disso. Eu acho que eu resumi bem o que eu falei aqui. Depois eu vou fazer um vídeo explicando de fato que como é que a alma nasce, como é que a alma se entrou nessa bobeira toda. Vou tentar explicar para entrar no assunto do contrato supragenético. Certo? Supragenético e supraplanetário. É supraplanetário? Supradimensional, né? É. Contrato supragenético e contrato supradimensional. Beleza? Então assim, é trabalho, viu? Pra limpar a merda que a gente faz, viu? Eu mesmo limpo minhas cagadas. Ainda bem que eu faço esse trabalho aqui, que eu limpo minhas cagadas também, sabe? Que chega cagada pra mim também. Mas a galera que limpa não chega cagada pra eles, não. Só chega cagada pros outros. Eles têm a vida perfeita porque fica ganhando dinheiro em cima da inocência e da ganância inocente da galera que quer. Tá? Então, assim, eles são puros. A gente aqui não. Mas eu tenho hombridade suficiente de falar que eu também não sou. Tô buscando ser. Tô tentando. Então, bonjour.